qual é o propósito da sua empresa? Se você não tem uma resposta clara para essa pergunta, é bom você tomar cuidado. O negócio em que você atua pode estar com os dias contados. Olá, pessoal! Eu sou Caio Corraine e está começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Para mobilizar pessoas, atrair e reter talentos e se manter relevante no mercado, as empresas da atualidade precisam de uma razão de existir, além da simples vontade de lucrar. E para falar sobre essa busca de propósito de um negócio, eu recebo Pedro Rivas, curador do Hub ESG Change da SPM e coordenador do Master ESG na Prática, e a Juliane Souza, coordenadora de Comunicação e Marketing do Sistema B Brasil. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da SPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Então sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Pedro, Juliane, muitíssimo obrigado por terem oferecido aí o tempo de vocês para a gente. Eu que agradeço, Caio, a oportunidade de estar aqui. Acho que é um assunto que é super fundamental a gente discutir e refletir sobre a responsabilidade das organizações e das empresas quando a gente pensa em impacto positivo, né? E Pedro retornando conosco, hein? Sim, com certeza. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então. A primeira pergunta que eu tenho é justamente por que os negócios hoje em dia eles não podem visar apenas o lucro, né? Qual que é a importância de você, como empresa, de ter um propósito? Vamos começar por ti, Juliane. Caio, quando a gente pensa sobre por que os negócios não podem visar apenas o lucro, na minha percepção, a real é que não poderia nunca ser dessa forma, né? Porque quando a gente vive num mundo e num país com muita desigualdade e hoje, nos últimos anos, a gente vem falando muito de questão de mudanças climáticas, questões ambientais, justiça climática, justiça social, esses temas dizem respeito da nossa sobrevivência. E as organizações, as empresas, elas fazem parte da sociedade, então elas têm uma responsabilidade com as pessoas, com o meio ambiente, com a sociedade. Então, visar o lucro seria hoje em dia, principalmente, não seria muito inteligente, não seria muito... Não teria uma visão de negócio de fato, né? Porque quando a gente pensa hoje, uma empresa que tem produto, que vai oferecer serviço, tem que pensar para quem? Qual que é o meu público? São as pessoas. Se eu não contribuo para que as pessoas estejam bem na sociedade, se meu produto não contribui para isso, quem que vai consumir o meu produto? Então eu penso que é um processo, que é uma cadeia, que é um processo que você tem que pensar de forma inteligente. Então hoje, nem nunca, a gente poderia ter dado essa oportunidade de não pensar em ter impacto de fato positivo para a sociedade e para o meio ambiente, porque nós estamos inseridos no mesmo espaço, né? Sem isso fica incompleto, né? O que você acha, Pedro? Sim, procurando assim construir, né, junto com a fala da Juliane, né? Acho que muito precisa. A gente pode também refletir que o propósito nas organizações, eles também podem ser pensados como a razão de ser da empresa, né? Se for pensar de por que uma organização existe, né? Qual é o propósito disso? E eu, refletindo sobre essa pergunta, também fiquei pensando até de por que as empresas passaram a existir, né? Então, historicamente, as empresas também, elas surgem para realizar fins, realizar objetivos de uma sociedade, né? Então, um conjunto de pessoas ali que vem para prestar algum serviço para a sociedade, né? Então, eu vejo que essa mudança, essa pergunta, né, ela vem a partir de uma perspectiva que a sociedade começa a enxergar de maneira mais ampla as nossas necessidades, né, que não se tratam só de dinheiro, né, só de produção de riqueza, produção de valor econômico. Exato. E eu queria até estender um pouco mais a partir do momento em que a gente já definiu que, poxa, legal, eu preciso sim ter um propósito. A minha empresa ela precisa se prestar a algo além do quero encher meu bolso de dinheiro no final do mês e tal. Mas
de certa forma, como que eu posso encontrar um propósito para minha empresa se ela ainda não o tem? Né? Existe um passo a passo? Tem algumas dicas que vocês podem dar? Começa por ti, Pedro. Bom, vamos lá. A gente pode pensar assim que qualquer organização ela está tendo um propósito, ela está tendo uma finalidade. A gente entende a forma de pensar essa pergunta vai depender um pouco de como é que a gente entende propósito também, né? De como é que a gente foi construindo o significado nessa palavra, né? Porque o propósito ele tem a ver com um porquê, essa razão e um sentido, né? Uma ideia de objetivo, né? Então, assim, nesse sentido que nós pensamos hoje o propósito das organizações como uma espécie de uma causa, né? Eu vejo que, assim, como pista, né, para essa busca que as organizações buscam e as pessoas também buscam, eu tenho uma busca por propósito, assim como muitas pessoas também têm, eu vejo que tem algumas chaves que são, por exemplo, quais são os saberes dessa organização? Quais são os talentos dessa organização? Quais são as competências dessa organização? Quais são os valores dessa organização? Né? Ou seja, aquilo que ela faz bem, a quem que ela atende. E esse pensar o público também nos leva para uma pergunta mais ampla que eu acho que o propósito sempre traz, que é uma noção de coletividade. Então, sempre que a gente está pensando em propósito, eu vejo que, no sentido atual, é inerente a necessidade de pensar a coletividade, né? Então, são essas impressões iniciais que eu trago. Sim. Quais dicas que você traz, Juliane? Eu acho que antes a gente tem que pensar sobre essa palavra propósito, né? Porque, assim como outras palavras, a gente tem que tomar cuidado para não entrar num espaço sem significado, né? Então, o que é o propósito de uma organização no contexto que a gente vive hoje, né, de Brasil, que possa pensar ou entrar no processo de transformação, né? Tem que dar nome para as coisas, né? Que propósito é esse? Seja quando hoje a gente vem pensando muito sobre regeneração, pensando muito sobre equidade de gênero, pensando muito sobre inclusão social, questão de recorte de raça, recorte geográfico, tudo isso é valor dentro de uma organização hoje. Tudo isso, se ela vive isso, se ela tem isso no seu cerne ou busca isso é valor, isso é dinheiro, isso é lucro. Tem pesquisas que mostram isso de verdade, que uma empresa que trabalha com diversidade, que trabalha com inclusão, com, sei lá, pessoas com deficiência, tem esses recortes, ela tem uma possibilidade, tem mais criatividade dentro da sua organização, seja no desenvolvimento de um produto, seja no desenvolvimento de serviço. E se você tem mais criatividade, você tem inovação. E se você tem mais inovação, você tem uma possibilidade de expandir o teu negócio. Então, que propósito é esse? Qual que é o recorte que você, de fato, quer trabalhar? Tem um aspecto geográfico? Vai contribuir com alguma organização que trabalha, por exemplo, sei lá, na Amazônia? Né? Como que você vai fazer isso? Então, o propósito, ele parte de olhar para os problemas que a gente tem na sociedade e a organização olhar para dentro e falar assim, o que eu posso resolver? O que eu posso contribuir? E outro aspecto muito importante, aonde que eu estou inserido? Assim, eu penso muito, que eu venho muito do contexto da Amazônia, então eu penso muito nessas organizações e nas empresas que estão nesse território. Então, se você está nesse território, de que maneira você pode impactar que vai além desse lucro que você está ali e quer investir nisso? Então, como que você pode contribuir com a comunidade que está ao redor? Então, tem N possibilidades que as empresas podem olhar para dentro, para as suas pessoas, para a maneira como trata essas pessoas e também para fora da organização. De que maneira que eu posso impactar essas pessoas? E aí eu penso em coisas muito práticas, tipo censo. Você pode fazer um censo dentro da tua organização, você pode ouvir os stakeholders, você pode ouvir as pessoas, entender quais são os problemas e quais são as virtudes daquela organização, né? E é a partir desse entendimento que você pode traçar outras estratégias para você expandir, pensar e construir esse propósito de forma coletiva, né? Contribuindo, levando em consideração a contribuição das suas pessoas, né, dentro da organização. Exato. Isso que você traz para mim é muito importante, justamente porque eu sempre bato na tecla de que se a sua empresa ela não reflete a sociedade ao redor dela, como que ela vai servir a sociedade ao redor dela, né? Então, se você... Todas as coisas que a gente vê hoje em dia nessa questão de inclusão e tudo, não, porque é moda.
É só uma necessidade da sociedade, Exatamente. Não é moda, né? Acho que eu percebo que a gente tem um vício de colocar as coisas nesse lugar. E às vezes o que estão chamando de moda é só a forma como as pessoas vivem, né? É moda agora ser vegano, vegetariano, orgânico. E em muitas comunidades, como comunidades indígenas ou quilombolas, é só o estilo de vida delas, não é uma moda. Né? E eu queria, né, justamente, a partir do momento em que, depois que a gente atravessa, né, todos esses questionamentos que a gente já teve até agora, né, tem essa conversa, tem justamente essas discussões ali, né, bem importantes em relação ao propósito da empresa e todas essas coisas, uma vez que eu identifiquei isso, quais as próximas etapas, né? Porque, legal, tenho aqui, né, identificado ali uma coisa um pouco tanto quanto teórica ali. Como é que eu coloco a mão na massa? Como é que eu coloco em prática todos esses conceitos que eu acabei de, né, estabelecer para a minha empresa? Começa por ti, Juliane. Eu acho que, assim, as empresas têm um grande desafio, primeiro, de olhar para dentro, entender esses desafios, e o segundo passo é como, de fato, colocar em prática, né, isso. Eu acho que ter uma cultura de RH que possa cuidar disso e, mais do que isso, ter investimento para isso. Que as empresas, eu observo que elas separam, têm orçamento para vários projetos. Quando a gente fala da questão de propósito, pensando o impacto nas suas pessoas ou o impacto na sociedade pela perspectiva do meio ambiente ou pela perspectiva social, o orçamento é sempre menor. E isso precisa ser revisto, porque não tem como você fazer uma mudança efetiva sem ter um orçamento, sem ter pessoas pensando sobre como essa mudança, de fato, vai trazer algum impacto. Por outro lado, também existe uma grande ansiedade das organizações de eu preciso mostrar que eu tenho um propósito. E aí muitas delas acabam mostrando algo que ainda não existe, né? E aí entra aí o papel da comunicação, de fazer uma comunicação, só que quando você vai olhar para dentro, isso ainda não acontece. E eu já observei muitas organizações que já fizeram ao contrário, que vamos fazer um trabalho aqui de começar com um censo, identificar quais são as nossas virtudes aqui dentro e depois a gente passa a comunicar isso. Então, para mim, assim, na prática, o passo a passo mesmo, é um censo que é uma coisa muito simples de você fazer e de ouvir e a partir dali entender, e também traçar o que você quer de fato, né? Dentro desse, o que você está entendendo como propósito. Você não precisa fazer tudo, você pode começar apenas ali por um tema específico. Se você quiser trabalhar, sei lá, gênero, ou você quiser trabalhar, ter uma perspectiva mais da regeneração, trabalhar com questão ambiental, você vai pensar a partir daí. E a partir daí você vai entender onde você vai, de fato, atuar. Mas para isso você precisa fazer uma pesquisa, você precisa olhar para dentro e traçar um planejamento, planilhas, enfim, diversas possibilidades que existem aí, mas que tem que ter um sentido prático disso, né? E a partir disso você pode, de fato, comunicar, porque você tem como mostrar isso depois, provar que você, de fato, está fazendo. E Pedro, quais dicas que você traz nesse sentido? Bom, eu queria trazer uma noção também sobre a pergunta anterior, né, de propósito, que uma coisa que a gente não falou, que é sobre legado, né? Que eu acho que legado também é uma noção que auxilia a gente pensar em propósito, né? De pensar assim, o que é que a organização pretende deixar, né? Qual é a obra dela no final da história, né? Ou seja, o que é que não existiria se a empresa não existisse, né? Então tem esse ponto também. Sobre assim, esses próximos passos, digamos assim, essa jornada, né, que eu vejo que isso é algo iterativo, né, que você vai construindo, assim, nesse sentido que a Juliane teve trazendo. Então, assim, a sua pergunta, ela traz uma noção assim de a empresa já existe, né? Vamos dizer que ela fez essa busca de encontrar o propósito, ela conseguiu formular um entendimento ali do seu propósito e como se transformar, né? Então, eu estava aqui refletindo, e a Juliane também falou, nesse sentido de, assim, eu acho que é importante ter uma ideia de começar pequeno, né? De você fazer a coisa aos poucos. Porque com isso você consegue testar, você consegue experimentar, você consegue evoluir. E nesse processo, especialmente quando você conseguir algum sucesso,
ter bastante cuidado com isso que ela falou em relação ao greenwash. Porque a sociedade hoje tem uma capacidade, pela comunicação e pelo crescimento da consciência crítica social, de fazer conexões e de cobrar aquilo que você não faz dentro do campo do que você faz, né? Então, não basta você ser uma empresa automobilística de automóveis elétricos. Se você não sabe se a produção da sua bateria está livre de trabalho escravo ou análogo a escravo, por exemplo. Sim. Porque a sociedade, a cada bandeira que você levanta, a sociedade ela vai querer olhar todos os outros campos para saber se você faz aquilo de uma maneira coerente, se você tem o mesmo cuidado de uma maneira coerente. Então essa jornada exige essa cautela para que esse crescimento seja de fato sistemático, né? Para que esse propósito, esse interesse, o público de interesse, especialmente o público interno, porque quando a empresa ela sai para fora para dizer, que faz e acontece, o público interno é o primeiro que sabe se a organização tem aquele propósito ou não. Ele sabe exatamente se a organização se cuida dele, se cuida da saúde mental dele, se pensa na carreira, se tem mulheres na liderança, no conselho de administração. Então, o que ela trouxe, o que a Juliane trouxe em relação à cultura, né? A gente não falou aqui, a gente não abordou esse assunto. A Juliane vem do sistema B, né? Eu sou multiplicador B também, então uma forma de entender, né, a sociedade, de trazer mensuração para as empresas de uma maneira sistêmica, de uma maneira implantada em todos os seus aspectos, né? Então essa presença sistêmica ela é fundamental para que a gente possa falar de propósito de uma maneira verdadeira. Exato. E queridos, finalizando a nossa conversa, a gente aprende muito bem com exemplos negativos, né? Então, a gente investe, inclusive, muita energia nos negativos, né? Mas o que vocês conseguem trazer para a gente de quais são os erros mais comuns, né? Eu acredito que o próprio Pedro, nessa última fala, falou, né, expressou ali uma coisa que, pelo menos nós, como consumidores, a gente enxerga o tempo todo. Que, né, você tá tentando se pintar como uma empresa que faz, acontece e tal, que a gente conhece que te compra, sabe? Tipo, pô, peraí, vamos lá, né? É aquele negócio que não é uma boa campanha de marketing que vai esconder exatamente as reais intenções de uma corporação que, né, é meio torta desde o início. Mas, Pedro, começando por ti, você consegue elencar aí mais alguns erros, mais alguns pontos de atenção a partir do momento que a gente, né, a empresa, a corporação, ela começou a trilhar essa jornada do propósito e colocar efetivamente esse tipo de pensamento em ação? Eu acho que essa linha do greenwash, ele é um don't, né, na história, né, um não faça, então tenha um cuidado, né. Eu gosto muito de abordar, Caio, a questão, por exemplo, do relatório de sustentabilidade, né, da busca de um sistema de gestão, e eu acho que o sistema B também contribui de uma maneira muito forte com isso, né, porque, veja bem, o que eu costumo trazer em sala, tanto até no Incompany, é o seguinte: quando uma organização ela se depara, junto com a sua liderança, de uma maneira honesta, em relação a tudo que ela tem que fazer, em relação à sustentabilidade, em relação a todos os impactos, digamos assim, qualquer avanço que você faça, no ano que vem você vai ter que fazer mais. Sim. E depois você vai ter que fazer mais. Isso não acaba. Então, o que é que eu coloco? Que quando a organização ela está de fato debruçada assim, nesse propósito, o ímpeto de comunicação, o ímpeto de greenwash, ele diminui. Porque a comunicação ela compromete a organização com a sociedade, com quem está escutando ela. Então, esse movimento de busca por evolução, naturalmente, ele é uma espécie de antídoto contra greenwash, né? Porque esse ímpeto, essa sede de falar, ela é um pouco aplacada, porque você olha e fala, cara, eu preciso mudar muita coisa, né? E aí, o outro ponto que eu traria que está associado com isso é essa perspectiva sistêmica. Tipo, se você conseguiu melhorar um aspecto da sua organização, parabéns, ok, mas calma lá,
entenda que existe uma agenda complexa, sistêmica, e que você tem muito a fazer. Então, cuidado antes de falar, antes da hora, porque a chapa está quente. E você, Juliane, o que você traz em relação aos erros? É muito interessante, você tinha falado sobre o consumidor sabe, enfim, não tem como esconder, ainda mais hoje em dia que a gente tem a questão das redes sociais, né? E a gente vem de gerações em gerações mudando, né? As últimas gerações vêm cobrando mais das organizações, das empresas que têm uma responsabilidade, né? Porque acho que a gente avançou como sociedade para chegar num lugar que hoje a gente pode sentar, pensar e escolher. Então essas cobranças, elas vêm. Então, o conselho que eu sempre dou para as empresas é tenha maturidade e transparência naquilo que você está fazendo e, ao mesmo tempo, uma palavra também que está muito em alta é a questão da vulnerabilidade. Conta para as pessoas o que está acontecendo. Conta para as pessoas que você está no processo de mudança. Se abre e fala dos problemas e fala, estamos tomando decisões aqui dentro e que a gente vai mudar. Não espera a coisa acontecer e virar um problema, como a gente tem observado aí de muitas organizações que o problema viraliza, aí vem pedidos de desculpas, as pessoas também já estão cansadas, que são sempre aqueles mesmos pedidos de desculpas. Então, isso serve para a empresa, isso serve para as pessoas. Não dá mais para ser assim, porque é como se a gente estivesse tratando as pessoas como se elas não tivessem capacidade de refletir sobre as coisas ou de pensar sobre as coisas, né? E ninguém gosta de ser tratado dessa forma. Então, quando você pensa num processo de transformação, conta para as pessoas, né? Porque senão as pessoas vão entender que aquilo não é verdadeiro. E hoje a gente tem muitas organizações que existem para olhar para as empresas, inclusive apontar problemas, né? E aí ficar ali o tempo todo batendo naquilo que é negativo da organização, né? E eu acho que, para mim, um dos grandes problemas hoje é a questão do greenwash. Porque as organizações ainda não fizeram todo o seu processo de mudança e elas já querem comunicar isso, né, desesperadamente. Só que isso não funciona. Então, por isso que a vulnerabilidade, a questão da transparência, você ter maturidade dentro da organização para entender que você está no processo de mudança, se você é uma organização que não nasceu com propósito, porque hoje a gente tem muitas que nascem com propósito, se você não nasceu com propósito, está no processo de mudança, você precisa parar para pensar e olhar para dentro para diminuir esses erros que acontecem, né? E quando eu falo de erros, hoje o que a gente mais olha dentro das organizações tem a ver com cultura, tem a ver com impacto ambiental, tem a ver com justiça climática. A gente vive falando sobre questão de ESG, dentro do ESG, o que você está fazendo de fato. Você tem que ter relatórios, você tem que mostrar esses relatórios, as pessoas procuram esses números e elas encontram. Então, não tem mais para onde fugir, né? Então, eu acho que o papel da organização é ser transparente, que é uma coisa muito cara. E, ao mesmo tempo, por conta desse momento que a gente vive, eu vejo as organizações morrendo de medo de tudo, né? Não posso fazer isso, não posso arriscar isso. Mas a questão é você educar o teu público para dizer, olha, tem aqui uma fragilidade, mas a gente está trabalhando nisso, né? E até isso a organização tem medo de falar, né? Então já quer chegar com tudo resolvido e não é assim que as coisas funcionam, né? Exato. Do mesmo jeito que você presta contas para os seus stakeholders, você também presta contas para com os seus consumidores aí, sim, para com a sociedade. Juliane e Pedro, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por terem oferecido aí tanto tempo de vocês quanto conhecimento aqui para a nossa audiência. Muito obrigado por terem participado aqui do Lifelong Cast. Eu que agradeço, Caio, foi um prazer. Obrigado, Caio, obrigado, Juliane, prazer estar aqui com vocês. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.